Falar das crises que os homens estão enfrentando na atualidade não é fácil, porque são tantas, de tantas frentes, que é difícil elencar qual que é prioridade e qual que não é a prioridade. Mas vamos começar da que talvez seja mais simples de falar para talvez os mais complexos, vai. Vamos falar aqui primeiro de carreira, que era cobrado de um homem antigamente, que ele fosse provedor. Existe um conceito, quando a gente está falando de gerações, de famílias e tudo mais, que é o conceito da família nuclear. E o que é a família nuclear? É a família que vem ali no baby boom dos Estados Unidos, que pra gente talvez seja a família tradicional brasileira. Pode ser, acho que é o melhor nome para isso, né? Então a gente tá falando de um pai, uma mãe, um menino, uma menina na casa. Então a gente tá falando de um pai que sai pra trabalhar, uma mãe que ela é dona de casa, e aí que tem os filhos. Então essa dona de casa cuida da criação dos filhos, cuida da comida, cuida da higiene do lar. O marido vai trabalhar, volta pra casa, paga as contas, e aí a gente tem esse contexto aí dessa família nuclear, né? E preciso nem falar pra vocês, né, que isso não existe mais. Eu gosto muito de uma comparação que fizeram uns anos atrás, de que os Simpsons, eles eram pra ser uma família de fudido, né? Os Simpsons era pra ser uma série de uma família pobre. Já parou pra pensar nisso? Porque o Homer, ele é pobre, ele é tipo classe média baixa, né? Ele é um cara que ele não tem tanto dinheiro, ele tem um trampo ali que ele tá sempre preso em conta, pagando as contas da família dele e tudo mais, mas ele ali tem... Se você parar pra pensar, ele é dono de uma casa de 2 andares, ele tem 3 filhos, ele tem 2 carros, ele tem hobbies, os filhos dele têm hobbies, estudam. Então assim, o que antes ali era uma crítica à família tradicional, de uma classe mais... talvez não mais baixa, talvez classe média, baixa, assim, acabou se tornando o que hoje é considerado um sucesso pra muitas pessoas. Até mesmo que gera uma coisa, pô, ele tem uma casa, ele tem não sei o que, óbvio que depois os fãs vão falar, mas aí tem a história, aqui fez o retcon, de que ele ganhou, que ele fez tal. A gente tá falando aqui de um comparativo bem raso mesmo, né? Mas se é pra pensar, isso não existe mais hoje. Hoje, a gente tem por estudos que mostram que é muito difícil um lar ser mantido por apenas um membro da família. No atual hoje, tanto o homem como a mulher, eles precisam trabalhar para complementar a renda, para conseguir bancar as contas daquele lar, principalmente se eles têm filhos. Outra questão também, que não existe mais, é a construção de uma carreira. Hoje, apesar de a gente estar vivendo um momento onde o governo diz que nós estamos em pleno emprego, a gente tem um problema onde, só pra você ter uma ideia, em 2024, quase 39% dos jovens eles estavam ocupados ou em informalidade ou em subempregos. E o que isso quer dizer? Baixa remuneração, ausência de proteção trabalhista ou previdenciária e pouca perspectiva de carreira. O salário médio mensal de trabalhadores de 18 a 19 anos hoje, ele é 30% menor do que a média nacional. São dados do que eu peguei lá do fenat.org. Então, o que a gente está entendendo aqui? A geração mais nova, ela ganha menos, tem trabalhos com menos estabilidade, tem mais insegurança profissional, uma pressão maior e tem um problema para atingir a independência econômica. Então eles acabam adiando planos como casar, ter filho, comprar casa e ficam completamente suscetíveis ao endividamento. E a gente pode também falar sobre plano de carreira, que antes era uma possibilidade, né? Eu cresci com meu pai falando pra mim, filho, trabalhe em uma grande empresa, fique lá por muitos anos, que você vai conseguir uma carreira, ser reconhecido e aí conseguirá um aumento e ganhar bem e será assim bem sucedido e terá prosperidade. Como essa promessa nunca aconteceu. Então o homem, ele enfrenta uma crise do que era a parte identitária dele, a carreira dele, o papel de provedor dele, não existe mais. Aliás, inclusive hoje, muitos homens eles precisam cair pro empreendedorismo para conseguir pagar as contas, né? Se antes a gente tinha o empreendedorismo como uma questão de oportunidade, né? O que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade, vi uma ideia de negócio, vou empreender para conseguir ganhar, ou para seguir um sonho, para conseguir ganhar uma grana, para fazer uma coisa diferente. Hoje em dia a gente fala de empreendedorismo por necessidade. O cara acaba tendo que empreender muito mais porque ele não consegue encontrar no mercado de trabalho opções para ele conseguir prover para a família dele. Inclusive, as pautas e os assuntos de empreendedorismo, eles têm ficado um pouco mais sério, pelo menos na minha visão, porque a gente não cai mais naquele discurso raso do acredite nos seus sonhos. Não, o empreendedorismo hoje em dia é uma coisa que tem que ser levada a sério. Ele tem que ter metodologia, ele tem que ter estudo, ele tem que ter cuidado, ele tem que ter um planejamento muito bom, porque senão é muito fácil você quebrar, é muito fácil você se dar mal. Então, um bom empreendedor hoje, ele tem não só estudo, foco, como as ferramentas certas na mão dele. É um caso, por exemplo, da Já Vendeu.
Já Vendeu um parceiro aqui do canal, que eles são uma plataforma de inteligência artificial que ajuda você a criar um vendedor que vai trabalhar para você enquanto você cuida de outras coisas da sua empresa. Ele vende 24 horas por dia, 7 dias por semana, feito por IA, 100% autônomo e ajuda você até mesmo a triplicar as suas vendas. Ele ajuda você desde o oi até o pagamento final. Responde como se fosse você, ele aprende sobre o seu catálogo, ele se otimiza sozinho e a Já Vendeu ajuda você a implementar o sistema sem configuração. E o mais legal é que eles são parceiros oficiais da Meta. E eles têm mais de 300 e-commerces e outros negócios digitais aqui na América Latina trabalhando com eles. Com o pessoal da Já Vendeu, você tem mais conversões e menos estresse operacional. Os clientes, não sei se você sabe disso, mas eu acho que você deve saber, eles costumam comprar primeiro de quem responde primeiro. Quase 78% dos clientes compram com quem responde mais rápido via WhatsApp. E a gente sabe que o WhatsApp hoje é uma ferramenta de venda muito importante. Ele se otimiza sozinho, ele vai de um vendedor iniciante a um especialista em pouquíssimo tempo e ele tem uma melhoria contínua das respostas. Então, é uma parada que ela vai melhorando, ela vai aprendendo, ela vai corrigindo o erro e vai melhorando suas conversões de venda, enquanto você se preocupa com o que importa pro seu negócio. Enquanto você consegue descansar, consegue aproveitar com sua família, consegue melhorar seu inventário, tudo isso com a Já Vendeu trabalhando para você. E usando o cupom Edson10, você tem desconto na sua assinatura do serviço da Já Vendeu. Clica no link que vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha no plano deles, conversa com eles, porque com certeza isso vai ajudar muito o seu negócio. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre várias crises que os homens têm enfrentado, desde opções de carreira, trabalho, até outras coisas mais pessoais, como relacionamentos, mulheres e saúde mental. Então, prepara essa cacholinha que tá começando um Conversas Difíceis. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador, e esse daqui é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite aqui no canal. Se você não é inscrito por aqui, quero convidar você pra se inscrever. Esse é meu canal novo, não é o canal falecido, então conto com você pra ajudar a gente aqui a chegar na meta de 400 mil inscritos até o final do ano. Será que é muita coisa? Ah, eu acho que dá se a gente fizer um esforcinho, hein? Então aperta no botão de se inscrever, ajuda a gente a continuar crescendo por aqui, dá um help, compartilha esse vídeo daqui com seus amigos homens, com as pessoas que você troca uma ideia. Esse vai ser um vídeo polêmico, tá? Então se você quiser ouvir ele no Spotify, em áudio, pode botar Edson Castro Show lá na busca do Spotify, onde você vai encontrar esse podcast e outros podcasts que a gente produz também. A gente tá produzindo nossos podcasts aqui, já falei disso. Estamos produzindo nossos podcasts aqui no canal todas as terças e quintas. Então, se você gosta de entrevistas, conversas, eu tenho falado sobre carreira, tenho falado sobre desenvolvimento pessoal, tenho falado sobre vida, tenho falado sobre diversos temas com diversos especialistas, né? Então, a gente já fez um podcast falando sobre dinheiro com o Raul Sena, a gente já fez um podcast sobre gramática com a Carol Jesper e como falar bem português. Vai ver um podcast sobre correr, que ficou muito bom com o Ademir Paulino. Temos podcasts sobre riqueza com o Michel Conforado, que é um antropologista que eu gosto bastante, um antropólogo que eu gosto bastante. Tem muito conteúdo muito interessante, muito legal, que vai agregar bastante pra você, que sai aqui todas as terças e quintas. E a gente tem o nosso canal também, Edson Castro Show, onde a gente publica alguns dos cortes desse podcast. Com certeza vai te ajudar bastante a ter mais referência, mais repertório e encarar o dia a dia. Eu trouxe aqui alguns dados que eles são muito doidos, que eles falam um pouco sobre como os homens estão hoje em dia, né? São alguns números bem aleatórios, mas eu acho que eles são muito, muito importantes. Os homens, eles estão em crise e historicamente os homens, eles têm um problema muito grande de como lidar com essas crises e a gente ou fecha os olhos ou a gente trata como se fosse normal, né? Então, a gente finge que nada tá acontecendo, a gente passa por isso e boa parte da sociedade não trata como problema porque muitos dos homens não tratam isso como problema também. Então, é uma via de dois lados, né? Então, isso não é visto como um problema pela sociedade porque os homens não tratam isso como um problema por muitas vezes. Então, é muito comum você ver algum amigo seu falando que tá com um problema, alguma dor, e alguém chegar lá e falar, isso é frescura, isso é coisa de viado, o homem não chora, o homem não passa por isso. Isso é plenamente comum. Só que isso vai gerando uma série de outros problemas pra gente. Por exemplo, os homens, eles representam 86% dos hospitalizados por alcoolismo no Brasil. Então, os homens, eles são os maiores consumidores de álcool, tabaco e drogas. Por muitas vezes acaba sendo uma fuga da realidade para muitos desses caras acabar indo cair em uma dessas drogas também. Mas os homens também têm muito mais problema de mortes por violência. Nós somos vítimas de mortes por causa de violência muito mais do que as mulheres. Também somos maiores vítimas em acidentes de trânsito e acidentes de trabalho. Normalmente esses empregos de maior risco são praticados por homens, e homens também têm esse problema muito grande aí de inconsequência, de irresponsabilidade, e a gente, quando vai tentar falar sobre isso, é visto como frescura por parte disso. Então,
Não precisa demorar muito. E eu posso falar sobre... E vou trazer alguns números sobre solidão, pessoas que tiram a própria vida e outro tipo de coisa. Então não precisa estudar muito a fundo para você ver que existe algo de errado com os homens. Mas também não precisa estudar muito a fundo para você ver como muitos homens não estão mexendo com isso. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando um pouco sobre a crise que o homem vive hoje. E muita gente criticou falando, tá botando a culpa toda no homem e tal. Não. Eu tô botando a responsabilidade no homem. É diferente. Porque muitos problemas que a gente vai falar aqui, cabe a nós, não só questionar o estilo de vida que a gente vive, como questionar o modelo pelo qual a gente vive e se está correto ou não continuar seguindo esse padrão que a gente sequer sabe quem foi que implementou. Lembra que eu falei sobre carreira agora há pouco? Existe uma série de estudos que ligam transtornos mentais masculinos como ansiedade e depressão à insegurança econômica e desigualdade social. Então, com inflação alta, alto custo de vida, dificuldade de comprar uma casa, dificuldade de lidar com essa instabilidade econômica que acontece, isso gera uma pressão psicossocial maior nos homens e, como homens têm uma rejeição muito maior a buscar tratamento, muito maior a buscar ajuda, e como culturalmente existe essa pressão pelo homem, isso vai gerando um problema de saúde mental gigantesco nos caras. Não à toa, o Brasil hoje lidera o número de ansiedade no mundo. Somos também muito depressivos, a gente é um dos países mais depressivos do mundo também. E a taxa de ansiedade entre pessoas jovens está mais alta do que em qualquer outra faixa de idade. Então hoje, jovens de 18 a 24 anos, eles são muito mais ansiosos do que gerações mais velhas. E isso não deveria ser normal, tá? Porque normalmente quem desenvolve problemas de saúde mental são pessoas mais velhas, não mais novas. E aí, a gente vai entrar numa pira aqui, que é uma parada que realmente acontece, de que homens tiram muito mais a vida do que as mulheres. Enquanto a taxa de mulheres que tomam a decisão final é de 5,4 para cada 100 mil mulheres, a dos homens é de 12,6. É mais do que o dobro. Isso não só porque a gente tenta mais, como a gente tenta também de maneiras muito mais violentas. Quando a gente vai falar sobre solidão, 74% dos solteiros brasileiros se sentiram isolados nos últimos meses. Então, olha como eu falo sobre uma questão de responsabilidade. Os homens sofrem a maior pressão para serem provedores e tudo mais. Isso acaba refletindo com a maneira como eles vão até mesmo pro mercado, como vão ali, acabam entrando na famosa gig economy, que é trabalhar de aplicativo, trabalhar em subemprego, trabalhar de bico. Não tem ali uma formação, né? A gente tem dados já que mostram que os homens abandonam o estudo antes das mulheres, que os homens estão se formando e estudando muito menos do que as mulheres, tanto no ensino médio como no ensino superior. E aí ele tá nesse mercado de trabalho, ele tá sofrendo toda essa pressão, tá sofrendo problemas de saúde mental, e ele também tem uma rejeição maior a buscar ajuda. Ou seja, ele sofre a maior pressão, ele busca menos ajuda. Alguma coisa nessa conta não tá certa. E isso vai gerando efeitos de médio a longo prazo e que se refletem nessa crise que o homem tá buscando. Então quando a gente fala sobre saúde mental masculina, quando a gente fala sobre buscar ajuda, quando a gente fala sobre tentar entender a raiz dos seus problemas, isso é visto por muita gente como frescura. Cansei de falar aqui sobre saúde mental masculina, tanto nesse canal como em outros canais, a resposta é: isso é coisa de viado, isso é mimimi, isso é coisa de beta, isso não tinha no século passado, o seu avô lutou na guerra e você agora querendo buscar terapia, porque, porra, como se a gente anulasse o problema por conta de uma tentativa de performar uma masculinidade que não existe mais. Ou que tá matando a gente. Então, a gente fica mais doente pra tentar performar um ideal de masculinidade, ao invés de a gente tentar entender qual que é a origem do problema. E aí, vambora. Aqui, a gente pode falar de relações interpessoais e isolamento. Existem dados que mostram que a taxa de solteiros no Brasil aumentou muito. E pela primeira vez, o número de pessoas sem cônjuge, né, sem casamento, supera o número de pessoas casadas. Então a gente tem hoje 81 milhões de solteiros contra 63 milhões de casados, segundo o IBGE. Só que, você vai falar, pô, isso é bom, os homens estão crescendo, tal, o Red Pill venceu. Isso tem um problema. A ausência de rede de apoio, ela aumenta o sentimento de isolamento dos homens. E homens, eles tendem a reportar menos amigos próximos e menos participação em grupos de apoio ou atividades comunitárias do que as mulheres. Ou seja, mesmo o cara estando solteiro, isso não significa que ele está com uma melhor qualidade de vida do que o que está casado. Porque homens que estão solteiros, eles tendem a ser mais solitários, buscar menos ajuda, ter menos apoio,
do que homens que estão casados e contam às vezes só apenas com a mulher para buscar isso também, que a gente pode entrar nesse, é um outro ponto também. Mas mulheres solteiras, elas tendem a ter grupos maiores de amigos, rede de apoio maior e a tendência a buscar ajuda mais do que homens. Tanto que, se você for olhar o número de moradores em situação de rua, em sua grande maioria são homens. E quando você vai conversar com eles do porquê eles foram morar, do que eles foram parar em situação de rua, muitos deles vão relatar problemas de trabalho, problemas de família, término de relacionamento. Então são caras que eles estão extremamente fragilizados, apesar de muita gente glorificar a situação em que esses caras estão inseridos. Então você pode olhar pra eles e falar assim, esse cara daí, ele venceu aqui, ó, ele é o Xedão aqui, tá sozinho aos 40 anos, de jaquetinha de couro, fazendo vídeo pra internet. Quando na verdade esse cara às vezes tá a uma crise, a um desemprego, a uma crise maior na vida dele, de parar numa situação de rua, porque ele não tem rede de apoio. A gente tá criando uma massa de homens solitários, frágeis emocionalmente, num momento econômico tão perigoso que um peidinho mais forte destrói o psicológico desse cara, ou o cara tira a própria vida, ou ele vai morar na rua. E aí, parceirão, a gente vai entrar numa questão agora, que é a questão das mulheres. Veja bem, eu não consigo, e eu consigo ser crítico a muita coisa que tá acontecendo, mas eu não consigo colocar a mulher como o único fator da crise dos homens, que muitos canais fazem, que nem muitos caras fazem, que acabam culpabilizando a mulher. Assim, a culpa de tudo isso é do quê? É do feminismo. Porque é muito fácil achar que a culpa é um fator só. Achar que a culpa é da mina, a culpa é que hoje a mulher ela pode trabalhar, então por isso o homem se fudeu. O problema ele é muito maior, ele é muito mais sistêmico, ele é muito mais sistemático, ele tem muito mais extensões, ele tem muito mais raízes do que só uma coisa só. Mas existe uma questão hoje muito grande de como os homens eles tiveram um problema muito grande de encarar as consequências do feminismo e das mulheres chegando a cargos de trabalho, a mudando questões de como se relacionam e tudo mais. Então a gente passou pelos últimos anos por diversas mudanças no jeito como mulheres lidam com o relacionamento, lidam com a sociedade, lidam com o trabalho. A gente fala de empoderamento feminino, a gente pode falar da maneira como as relações mudaram também e de como certas coisas foram equilibradas. Então, se antes o cara que escolhia na mulher que ele chegava, como o cara ele era o provedor, como o cara era o único que trabalhava, como por muitas vezes a mulher se tornava dependente de um homem dentro de um relacionamento, isso mudou muito. Então você vê mulheres que se orgulham de ser sexualmente ativas tanto quanto caras se orgulham, você vê mulheres que não dependem de homem pra poder trabalhar, pra ter carreira, pra ter esse tipo de coisa, disputando vaga no mercado de trabalho, disputando direitos, disputando outras coisas. Porém, o que aconteceu se o papel da mulher mudou? O homem, ele não questionou o papel dele nisso tudo. E aí, em vez do homem entender qual que é o papel dele, questionar, mudar, ele se colocou à parte e gerou por muitas vezes um sentimento muito mais de birra e rivalidade do que o entendimento do tipo assim, tá, eu também preciso mudar outras coisas aqui também. E é óbvio que eu posso falar aqui, e acho que tem espaço pra gente falar também, de como por muitas vezes parte desse discurso também acabou transformando o homem no vilão do mundo. Você vai entrar aí em perfis super vulgares do TikTok, onde o homem ele é visto como um cara que tem que pagar a conta, cala a boca, porque ele é um lixo, porque ele é um merda, porque o homem não presta, porque o homem é horroroso, porque o homem tem que se fuder, porque ele é horroroso, porque ele é péssimo, porque ele é o lixo do mundo, porque ele é a pior coisa que existe. E aí, obviamente, e é um papo que eu tive há anos já, e tento até há anos, que assim, cara, não adianta você achar que você vai ficar batendo numa massa masculina, que já tem problema de saúde mental, que já é uma galera que aceita muito bem crítica e achar que não existiria nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de sentimento que fosse rolar do outro lado também, de angústia, de raiva, de frustração, e não fosse gerar algum tipo de efeito de pêndulo. Tanto é que a gente vê aí o surgimento de um mercado masculinista de conteúdo cada vez mais agressivo, bravo, e assim, a galera vê o Calvo da Campari e acha que ele é um cara perigoso. Cara, o Calvo da Campari é um ursinho carinhoso comparado com o porão que tem de conteúdo masculinista na internet. Porém, a gente também precisa entender que certas coisas não voltam mais. Então, se você virar pra uma mina e falar assim, você quer deixar de ter as suas opções de trabalho, de carreira, de independência pra se tornar dependente de um cara? Não. Muitas mulheres não. Mas também tem discursos que ficaram muito tortos, né, nesse meio do caminho, né? Então, a mulher disputa o mercado de trabalho com o cara, tá estudando, tá trabalhando, mas muitas vezes tem essa questão do, eu quero que você pague a conta, que você seja provedor, e o meu dinheiro é meu, mas o seu dinheiro é nosso. É uma discussão que você fala assim, peraí.
Até mesmo questões que eu acho que são super importantes, pertinentes, que muitos desses movimentos masculinistas, eles ignoram e tratam como se não fosse nada. A gente podia falar sobre alienação parental, que é muito importante a gente falar, a gente não fala. A gente podia falar sobre licença paternidade, que é muito importante a gente falar, a gente não fala também. A gente podia falar sobre guarda de filho, que é muito importante a gente falar, a gente também não fala. A gente podia falar sobre paternidade, a gente podia falar de como, quando um cara, ele acaba sendo vítima de uma relação tóxica, ele é tirado pra piada, por muitas vezes, e vai ser tratado como vítima. E isso é uma questão muito relevante, muito pertinente também. Mas muitos desses caras, em vez de olhar esse discurso, que ele é sério, que ele é bem pautado e que ele tem repercussões na sociedade, prefere ficar num vitimismo do aí, feminista de sovaco peludo, e deixa o discurso muito mais raso. Então, ao invés da gente entrar nessa discussão do papel feminino pra entender, pra conversar, pra dialogar, pra entender o que tá rolando, onde sobraram os espaços, onde estão as críticas, onde estão a melhoria, do tipo assim, pô, não dá pra você achar que a figura do homem, ela é o lixo do mundo, porque a gente é tratado por muitas vezes, isso é um fato também, o homem ele é tratado como bucha de canhão da humanidade, né? Os homens são enviados pra guerra, são ali frente de batalha, são maioria em exército e são jogados por cima de conflito. Os homens, muitas vezes, são maioria da força de trabalho duro, pesado e extremamente mortal. É só você olhar em construções, você olhar em obras pesadas, mineradores, escavadores, todos esses tipos de cara que estão em trabalhos de risco, colocando a própria vida em risco, por muitas vezes para fazer uma sociedade funcionar. O homem é tratado na entregadores, motos, toda essa galera que tá se matando no trânsito pra entregar comida e tudo mais, na sua grande maioria são massa de homens que são, de novo, tratados como produto descartável. E quando esse cara tem algum tipo de dor, quando esse cara tem algum tipo de sofrimento e tenta expressar isso, muitas dessas minas que lutaram pelo direito delas diminuem esse cara, às vezes fazem piada. E aí eu posso entrar uma série de pautas aqui que são pequenas, minúsculas causas, né? O cara que nega que chegar numa mulher é chamado de viado por essa mulher. O cara que ele, às vezes ele não consegue performar sexualmente, ele é tido como broche, ele vira motivo de piada. E isso é uma discussão que ela não elevou, né? O mesmo passo que a mulher mudou o papel dela da sociedade, essas outras conversas masculinas continuaram no mesmo lugar, raso, rasteiro. Então a gente ainda tem essa cobrança, ainda tem essa exigência do cara, e o cara ainda não consegue se libertar disso daqui, mas por muitas vezes também por culpa interna nossa, porque a gente absorve certos papéis masculinos, a gente veste certas carapuças e não se liberta delas, ou até mesmo não questiona elas, ou não conversa sobre elas. Porra, eu conheço mais pessoas que questionam mãe solteira do que brigam por licença paternidade, ou que falam sobre alienação parental. Pô, peraí, a sua pauta maior é criticar que é uma mulher que foi abandonada pelo marido do que você questionar um cara que queria ter direito de cuidar e de sustentar o filho dele. Então existe muito mais uma posição revanchista de tentar brigar do que uma necessidade real de olhar e entender onde esse homem poderia estar posicionado e que tipo de qualidade de vida poderia ter. Como é que a gente consegue ajudar todos os meninos que estão se matando, entregando comida? Como é que a gente consegue ajudar todos os mineradores, o pessoal que tá trabalhando em mina, que tá trabalhando em petrolífica, né, trabalhando em plataforma de petróleo? Como é que a gente consegue ajudar quem faz o trabalho braçal? Como é que a gente consegue trazer mais educação para esses meninos que largam muitas vezes a casa deles? E como é que a gente consegue fazer para trazer pessoas que são moradores de rua de volta para a sociedade? Em vez de a gente ter essas discussões, a gente tá questionando porque as minas agora estão transando, que é, pô, é um puta papo merda do caralho. Não dá pra você falar pra mim que você se preocupa com o homem se você tá bravo que a mulher tá transando, do que questionar que a maioria dos moradores de rua são homens. Então assim, peraí, por que a gente tem essa massa de morador de rua? O que acontece com esses homens? Se você se preocupa com homem, você estaria muito mais preocupado com o cara que tira a própria vida, com o cara que tá sem sustento, com o cara que tá passando pressão emocional, com o cara que tá fudido, com o cara que tá morrendo trabalhando, do que se preocupar se a mulher tá dando pra 1, pra 2, pra 3, se ela tá num carrossel de pica. Então assim, essa que é a grande questão que eu vejo dessas crises masculinas, que a gente tem um monte de crise rolando, e em vez da gente olhar pro real problema, a gente tá muito mais ressabiado, recalcado, tá muito mais com raivinha e birrinha do que olhar e falar assim, não, vamos resolver o problema dos homens, não, vamos trazer as mulheres de volta pra merda também. E assim, eu fui muito raso em muitas das coisas aqui, porque a gente poderia se aprofundar muito mais. A gente pode falar quantas brigas não acontecem pro cara que esbarrou em outro, que quis esbanjar a masculinidade. A gente pode falar aqui sobre quantos meninos não são... Pô, se a gente for falar de crime organizado, e sua grande maioria são homens com córtex pré-frontal que ainda não foi desenvolvido, com alta testosterona e que são jogados no crime porque tem uma baixa educação, uma baixa propósito de vida e são jogados para performar uma masculinidade ao redor do crime. A gente pode falar sobre a quantidade de jovens que pegam uma moto, fica dando grau e se sofre acidente. A gente pode falar sobre uma
porrada de questão sobre o uso de drogas, sobre o quanto que muitos caras bebem pra performar a masculinidade. A gente pode entrar num caminho muito grande, mas isso é a questão de quando a gente olha pra isso, quando a gente olha pra masculinidade, quando a gente olha pra pessoas tirando a vida, a gente precisa entender que são vários pequenos problemas pra falar e que causam isso, e que não dá pra achar que a resposta mais simples é uma resposta rasa. Porque tem gente perdendo a vida, tem gente com baixa qualidade de vida, tem gente com sofrimento psíquico, tem gente precisando de amparo, de apoio, de rede de apoio, e a gente tá discutindo ainda o sexo dos anjos, em vez de entender e conversar sobre a mortalidade dos homens. Meu nome é Edson Castro, isso são Conversas Difíceis, valeu.